Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação, que possamos nessa semana trazer ainda mais luz para nossas vidas. Vamos refletir sobre esse texto que é bem interessante. Na semana passada foi muito forte. Vamos ver se essa semana nos traz Estamos no início do ano, ainda aquele período de encaixar as coisas, né? Estamos começando a engatar, né? As engrenagens, mas é um momento especial para todos nós. Então, vamos ver o que o texto nos traz nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 157. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. E que assim seja. Então, começamos o ano, né? Lógico, já estamos na segunda semana, terceira. Aquela primeira semaninha foi muito rapidinha. Mas vocês já perceberam que os problemas continuam? Eu já falei um pouquinho disso na semana passada, né? Por que não uma proposta nova para esse ano? Por que não uma decisão nova? Olha, o texto nos fala o seguinte, que tudo na nossa vida tem esse caráter muito forte de nos sacudir, nos despertar e de vivermos uma vida na matéria que exige de nós esforço, tempo, N coisas. Vocês já passam por isso, eu sei disso, que eu também passo. Então, o que o texto nos diz? Aquilo que nós já ouvimos há muito tempo. Ele nos diz que precisamos do nosso momento. Eu sei que cada um de nós vive grandes e intensas batalhas diárias. É sair para trabalhar, encontrar pessoas diferentes na rua, pessoas que nos instigam, às vezes, o que é pior de dentro de nós, porque elas não estão interessadas em saber se nós estamos bem ou mal. Elas estão interessadas em pôr para fora os seus desejos, e algumas delas interessadas em nos ver mal, porque elas não conseguem, é melhor que jogar a gente no chão, que aí, pelo menos, se eu não estou bem, ninguém vai estar bem. Isso acontece. Isso faz parte. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo o que acontece, o que ocorre em nossas vidas. Então, nesse momento, todos passamos por turbulências de ordem moral, física, espiritual. Todos nós passamos por fustigações da vida. É trabalho, são filhos, são parentes, são amigos, são muitas coisas que cobram de nós uma atenção que às vezes a gente não está pronto para dar.
não estamos preparados para fornecer. A Joana vem e nos diz assim: olha, para tudo na vida, nós temos que ter um espaço. Um local dentro de nós para nos revigorar, nos reajustar. A isso nós chamamos de oração, prece, reza, o nome que você quiser dar. Meditação, concentração, e use os adjetivos ou o rótulo que quiser utilizar. Mas nós precisamos desses momentos. Nós precisamos colocar a nossa força mental em equilíbrio. Nós precisamos raciocinar de uma maneira mais elevada, mais tranquila. E nós precisamos desses momentos. Alguns precisam de momentos maiores, outros momentos menores, outros nem tão diariamente, outros basta fechar os olhos no cantinho. Não importa, mas nós precisamos. Eu gosto da Joana que ela coloca um termo, luariza-te com a oração, ou seja, traz essa tranquilidade, esse luar, essa passividade para dentro de si. Faça com que a oração seja não aquela conversa formal entre criador e criatura. Não. Não precisa utilizar desses termos. Ah, o Senhor, Deus onipotente. Não. Se for da sua vontade, você se sentir bem com isso, tudo bem. Eu digo aqui para aquelas pessoas que, eu não sei orar, eu não sei rezar, o que eu vou falar para Deus? Conversa. Mas como é que nós conversamos com Deus? Basta abrir a boca e falar, Senhor, olha, estou com minhas contas atrasadas, estou com minha saúde ruim, estou com meu... É assim que a gente fala com Deus? Também é. Também. Mas olha, vejam o que a Joana abre para nós de oportunidade. Criar espaços dentro de nós de paz e de tranquilidade, para que nós possamos conjugar forças que nos reabilitem, nos reanimem e nos façam descansar e poder enfrentar todos os problemas. E como é que nós conseguimos isso? Existem vários mecanismos. Cada um utiliza um diferente. Você pode pensar nas coisas boas que aconteceram durante o dia. Pode pensar nas coisas ruins e trazer para essas coisas ruins um contorno. Por exemplo, algo de ruim aconteceu e você, Senhor, eu não sei, tal coisa aconteceu, me deixou chateado, aborrecido. Por que eu fiquei tão chateado, Senhor? Preciso melhorar, preciso ter mais paciência com fulano, com Beltrano. Preciso saber lidar melhor com essa situação. Olha, você criando espaços mentais, criando bolhas. Vamos falar esse nome? Não está certo, mas também não está errado. Não é bolhas de vibrações positivas. Ou até mesmo chegar, Senhor, o dia hoje não foi bom. Errei, me aborreci, me chateei, falei alto, gritei. Me perdoa. Me perdoa porque não consegui alcançar o meu objetivo. Perfeito.
Deus vai olhar e vai dizer: tudo bem, meu filho, vamos aprender a viver. Hoje você não conseguiu, amanhã você vai conseguir. O importante é nos dar esse tempo. Parar de passar o dia após dia só reagindo. O texto nos fala o seguinte, que nós olhamos para figuras de referência. Olhamos a um Chico, olhamos um Kardec, olhamos um Divaldo e vemos que Buda também, né? E vemos que todas essas pessoas, elas têm o seu momento. Eu vejo o nosso querido irmão Vicente, dias que ele chega, tá ruim, tá assim, tá assado, mas quando ele para e coloca assim, não, agora é hora de viver. E ali ele meio que chega para si mesmo e diz, olha, esses problemas são importantes para mim, mas nesse momento preciso ajudar aqueles que caminham junto comigo, para que eles também tenham forças para me ajudar no futuro. Quando nós ajudamos, pensa o seguinte, quando nós desabafamos, apenas jogamos o problema para fora. É ruim? Não é. É um jeito de desestressar. Mas botamos a outra pessoa numa situação difícil também. O que a pessoa fala assim? O que eu posso fazer para te ajudar? Não tem mais. Quando nós conversamos com essas pessoas, e ao mesmo tempo, mas você, como é que você está? Quando nós ajudamos as pessoas que estão em volta de nós damos a oportunidade delas também nos ajudar. Lembre-se, tenha o seu momento para você. Não fique dependendo dos outros para você chorar as suas pitangas, as suas mágoas. Estou dizendo que você não deva, mas não torne isso um exagero. E não acha que isso vai resolver o seu problema, porque não resolve. O que nos faz resolver problemas é a nossa mudança interior. É entendermos todas as situações difíceis que nós passamos, as provas, as dificuldades, tudo isso que nós vivemos, que é tão complexo e tão cansativo de viver. Olhar para tudo isso e tirar as lições. Levantar a cabeça e dizer, não, mas amanhã eu não vou errar nesse ponto. Ter esse momento de conversa com Deus, é conversa. Uma oração nada mais é do que isso. De fechar os olhos ou de olhar para uma planta ou em algum momento conversar com Deus. Pedir forças. Não para tirar os problemas da vida da gente, mas para que nós possamos enfrentá-los. Então, Jesus é um grande exemplo. Jesus ele estava sempre ao lado de todos, não era? Jesus estava sempre ajudando, mas de vez em quando ele, olha, dá licença, ia para um cantinho. Quando Jesus foi lá no Tabor, pediu para os apóstolos, não, aguardem aqui. E lá ele foi orar, foi conversar com Deus. Eles nos pedem, os bons espíritos, nessa essa colmeia estelar de amigos, nos pedem para sairmos dessas dificuldades, desses turbilhões que nos entristecem, nos amuam, nos trazem dificuldades. Eles falam para nós, calma, tenha paciência, tudo vai passar. E quando nós oramos, nós
ressignificamos. Nós chegamos para Deus e falamos, olha Deus, nós não sabemos por que nós estamos passando. Talvez tenhamos provocado, tenhamos feito em outras vidas, não importa. O que importa realmente, sim, é que tudo isso que nós estamos passando seja uma experiência e um aprendizado para que nós não venhamos mais a fazer isso. Aí nós estamos aprendendo. Então, uma prece, uma oração, uma conversa com Jesus, uma conversa com a proteção tem esse significado de darmos aquele freio, aquela amortecida na vida, olhar para os céus, olhar para a terra e dizer para nós mesmos, Senhor, como vale a pena viver. Senhor, como é bom estar contigo. Senhor, o que seria de mim se não fossem vocês, né? Espíritos maravilhosos. Olha só, eu tratando, né, os nobres espíritos como você. Então, dê a você mesmo essa oportunidade de ter o seu tempo, de administrar suas dificuldades. Não, eu não tenho tempo. Tem. 5 minutos antes de dormir, 3 minutos, 2 minutos. No momento que está bebendo uma água, feche seus olhos, agradece por aquela água, agradece a Deus por estar vivo, agradece a Deus por aquele momento. Não tem lá, se eu não me engano é Filipenses, em tudo dai graças. Isso por aí. Esse tempo não é um tempo determinado, não é uma oração formal, é aquela conversa. Então, que essa semana possamos conversar muito com Deus, que possamos compreender a vida, que tenhamos o nosso tempo de diluir esse amargo. Porque, já viram aquele remédio que você vai beber, que é bem amargo, mas você sabe que é um remédio que vai te fazer bem? Essa é a vida. E pedir a Deus, Senhor, que esse remédio amargo transforme em alguém melhor. Que eu seja uma pessoa melhor depois disso. Que eu possa usufruir e aprender com essas lições. Uma semana maravilhosa para todos. Muita paz, muita luz, muita esperança, muito amor no coração. Desejo que seja uma semana repleta de aprendizados e que você tenha o seu tempo. Que você consiga conversar com Deus. Que Deus seja íntimo seu. Que você converse como se Deus caminhasse com você o tempo todo. Sim, Ele caminha, mas a gente acha que Ele está no cantinho dele. Converse com Ele, entendendo que você está caminhando com Ele também. E estamos conectados. Uma semana de muita paz, de muita luz para todos. E vamos com fé, vamos com a certeza de que a vitória é certa. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo vosso amor, pela vossa paz, pela vossa luz. Obrigado por não abandonar-nos, estar sempre ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Pelo carinho, obrigado pelo amparo, obrigado pelas mãos. Obrigado, Senhor, por aquela fala mais dura,
Obrigado por aquele amigo que me abraça. Obrigado por aquele amigo que também não me considera. Que eu possa ser, Senhor, aquele que leva a paz. Que eu possa ser aquele que encontre a Ti em tudo nessa vida. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana que inicia. Dá-nos o seu amor, a sua paz e a vossa luz, para que possamos estar contigo o tempo inteiro, sentirmos sua presença e nos sentirmos em vossos braços. Que o seu amor, o seu carinho seja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.